né? Capricharam? Pode vir mais. O papai e a mamãe ficam aqui no meio, né? Os parentes podem passar, né, irmãos? Aleluia. Lorena ainda não tinha sido apresentada. Isso. Qual o nome do papai? Renan. Renan, mamãe? Fernanda. Fernanda. E você é a Lorena. Quantos aninhos você tem, Lorena? 5. Você já tá uma moça, né, Lorena? Caramba. Amém. Esse momento para nós é fundamental, né, irmãos? Jesus não foi batizado, porque batismo é arrependimento. E a Lorena, mesmo bebê, com 5 anos, ela ainda não tem consciência de se arrepender. Ainda não. Terapeuticamente falando, como psicóloga, a partir dos 7 ela vai ter a idade da razão. Hoje isso pode ter diminuído um pouco, né? Porque as nossas crianças estão muito espertas. Mas a Lorena ainda não pode dizer eu quero ou eu não quero. Por enquanto ela vai ser apresentada ao Senhor. E quando ela for uma mocinha, né? Aí ela vai poder, papai e mamãe, decidir, né? Às vezes a pessoa não entende por que nós não batizamos. Porque batismo é arrependimento de pecados. E a palavra de Deus vai nos dizer, né? Arrependei-vos, né? E seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E às vezes as pessoas batizam um bebê. Mas o bebê não tem arrependimento nenhum. Pensa só se um bebê vai se arrepender. Ele não consegue nem falar. Então nós acreditamos biblicamente que nós vamos apresentá-la. E eu não posso me esquecer, toda vez que eu apresento uma criança, eu lembro do bispo que foi apresentado, um bebê. Quando ele era um rapaz, se afastou dos caminhos do Senhor. E depois o Senhor foi lá e resgatou. Porque eu creio que esse momento, o Senhor marca essa criança. Não é uma coisa aleatória. Vamos apresentar porque nós gostamos. Não, não é isso. Há um mistério nesse momento, né? Nós cremos nisso. Quem crê nisso, diga amém. Eu vou pedir à igreja que fique de pé. Nós vamos apresentar Lorena. Estenda as mãos para ela, para os pais, para os familiares. Senhor, nesta manhã, nós apresentamos a Ti, Lorena, essa menina linda, essa jovem. Queremos Te pedir que Tu venha marcá-la. Que Lorena, Senhor, seja marcada por Ti nesta manhã. Que Tu possas, Senhor, abençoá-la. Que um dia Lorena, quando for uma moça e tiver a razão, a consciência, que ela possa, Senhor, dizer, eu quero esse Cristo, Ele é o meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, toma ela nas Tuas mãos, livra de todo o mal, cobre com Teu sangue, derrama sobre ela as Tuas mais ricas bênçãos. Que Lorena, nesta manhã, possa, Senhor, chamar a Tua atenção, ela e toda a família, para essa apresentação. Embora nós saibamos que Tu a conheces, nós Te apresentamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor pela vida da Lorena. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe. O Beck vai cantar um louvor. Aleluia. Natasha, tia? Tia? Evelyn é tia também? Você? Diego é tio? Tio? Aqui é o priminho. Primo, você? Tia? Primo? Tio também? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vá em paz, que Deus cubra cada familiar com as ricas bênçãos, tá? Deus abençoe ricamente. Amém. Amém, Beck? Deixa eu chamar o pastor, porque nós passamos bastante, pastor Marcos. Luana, fique de pé, as meninas. Quem lembra das filhas do pastor Marcos? Olha, já estão umas moças, né?
Amém. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, né? Sempre bem-vindos, porque a igreja não é nossa, né, irmãos? Sempre será do Senhor. Pastor Marcos, troquei o seu copo. Esse era o meu, que está ali. Troquei o seu. Que Deus abençoe. Use o irmão ricamente. Amém. Hoje eu sou sua serva, vou botar sua água. Amém, irmão? Para não subir ninguém no meio da palavra e botar água para o pastor. Não existe, né? Então já estou botando. Amém? Obrigado, pastora. Deus abençoe, pastor. Amém? Bom dia, paz do Senhor. Desde já eu venho pedir à amada igreja a desculpa pela minha voz. Eu estou com um pouco da voz debilitada. Não foi por causa do Flamengo ontem, mas foi por causa de uma alergia. Amém? Mas não será um empecilho para a gente trazer uma palavra, melhor, para compartilharmos a palavra do Senhor nesse dia. Estar aqui é um conjunto de emoções. Como eu bem falei, não foi 3 dias, um mês, foi 35 anos que eu nasci nessa casa, me desenvolvi nessa casa, e tudo que eu sou hoje, eu sou grato ao favor de Deus do abrir dessas portas. Amém? Aqui eu cresci, fui ensinado, né? Trabalhei como obreiro nessa casa, fui ordenado aqui ao ministério diaconal, ao ministério pastoral. Eu casei nessa casa, eu apresentei as minhas 2 filhas nessa casa. Em janeiro agora eu faço 20 anos de casado. Ou seja, uma história, né? E entrar nessa casa aqui, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque aqui eu também fiz amigos, irmãos em Cristo. Amém? Desde já, eu já deixo um abraço, não só do pastor Marcos, mas do pastor Felipe, que foi comunicado que eu estaria aqui hoje. Amém? E peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Um texto bastante conhecido entre nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor proporcionou a nós durante esse culto. Na escola bíblica, o Senhor falou aos nossos corações, na oração inicial dos teus servos, da pastora, o Senhor falou aos nossos corações, em meio aos louvores, o Senhor falou aos nossos corações, mas nesse momento, entregamos a Ti esse momento da Tua palavra. Eu não venho aqui falar de mim, mas venho falar da Tua palavra, que é viva e eficaz. É a Tua palavra que nos mantém de pé. Por isso, Deus, que os nossos corações nessa manhã venham estar como uma terra fértil para receber da Tua semente, e que essa semente
ela venha dar frutos agradáveis a Ti. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus amados, vivemos hoje, eu dou graças a Deus porque eu cheguei aqui durante a escola bíblica e eu vou falar um pouco que o Robson trouxe sobre saúde e vou falar o que a pastora trouxe sobre aquilo que é importante. Amém? Creio que foi um direcionamento de Deus. Vivemos em um mundo em que tudo é correria. E não damos, e muito menos aproveitamos o nosso tempo com aquilo que é realmente importante. Mais ou menos, uns 2 anos atrás, eu fui acometido por uma enfermidade que seria um procedimento simples, mas que houve uma complicação. E durante um período de 21 dias, eu fiquei internado com risco de vida, né? Se agravou muito. E nesses 21 dias, Deus, Ele tratou no meu particular. Deus, Ele também falou a pessoas naquele lugar que eu creio que esses 21 dias foi um propósito de Deus para que uma vida viesse ser salva naquele lugar. Foi ali uma pessoa que eu evangelizei, trouxe uma palavra, e no momento que aquela pessoa falou: Marcos, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu estava 21 dias esperando o meu organismo estabilizar para eu fazer a cirurgia. Quando esse rapaz ele confessou Jesus, o médico entrou naquele lugar e falou: a sua cirurgia é amanhã. E eu fiz a cirurgia no outro dia e no mesmo dia eu fui embora. Ou seja, um propósito de Deus. E é assim Deus em nossas vidas. Mas antes que tudo isso viesse a acontecer, eu estava como todo mundo, vivendo na correria. Infelizmente, muitas vezes só descobrimos o valor da vida, aquilo que importa, quando estamos muito próximo da morte. E eu aprendi isso com Deus, eu aprendi isso com o Senhor. Hoje, não temos tempo para nada. Corremos para pagar as nossas dívidas, para pagar as nossas contas, corremos atrás para dar um conforto para os nossos familiares, para a nossa família. Procuramos um padrão estável. Estamos a todo tempo, como se diz, correndo atrás. Isso não é pecado. Porém, essa correria, ela também pode ser algo que tire o foco e a prioridade daquilo que realmente importa e é valioso. O apóstolo Paulo, ele vai colocar na primeira carta a Timóteo. Você não precisa abrir. No capítulo 6, no versículo 9, o apóstolo Paulo ele vai colocar assim: ora, os que querem ficar ricos
cai em tentação, em ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam o homem na ruína e na perdição. Há coisas que é mais importante do que o vil metal. Existe um pensador que morava numa floresta. Se eu não me engano, esse pensador era Diógenes. Morava numa casa simples, num lugar simples, e veio um rei daquele lugar. Diógenes, você com essa sabedoria, você não pode estar aqui. Venha morar no meu reino, no meu palácio, melhor. Ali você terá os melhores aposentos. Você terá a melhor comida. Você será ali bem tratado e terá tudo aquilo que você precisar. E olha a resposta de Diógenes para aquele rei. Rei, eu te peço uma coisa, não tires de mim o que você não pode me dar. E por quê? Esse rei estava à frente da janela a qual todo dia pela manhã Diógenes contemplava o pôr do sol. Eu não preciso de nada, meu rei. Essa visão para mim já é o suficiente. Isso me demonstra que há um Deus que me dá uma nova oportunidade. Não preciso do vil metal. E qual é o problema de vivermos nessa correria? Por vivermos nessa correria, vivemos em tempos de pessoas cansadas. E o cansaço que eu falo aqui não é um cansaço de um dia de trabalho, de horas numa academia, numa caminhada. Não. O cansaço, ele tornou-se uma condição permanente das pessoas. Não é mais algo momentâneo, mas se tornou algo permanente. As pessoas estão cansadas, elas estão se sentindo cansadas, e isso tem se tornado um estado normal das pessoas. Há um filósofo chamado Byung-Chul Han. Ele vai escrever um livro chamado A Sociedade do Cansado. E segundo Han, ele descreve o homem contemporâneo como um homem esgotado de liberdade. Ou seja, o homem que perdeu sua liberdade, o homem exausto por tantas possibilidades, o homem exausto de si mesmo. E segundo esse escritor, ele vai colocar que o homem, durante séculos, ele foi oprimido por forças externas. O trabalhador, ele estava preso a estruturas, a regras, a autoridades, porque havia padrões que prendiam o homem. Havia um sistema que dizia o que ele tinha que fazer. Um exemplo, chegar na empresa, bater o seu ponto,
fazer aquilo que você foi treinado ou capacitado para fazer e pronto. Mas agora, esse tempo, ele passou. O homem moderno, ele acredita que ele é livre, que ele é autônomo, que ele é dono de si mesmo, e muitos pensam assim: eu não recebo ordem de ninguém, porque eu mesmo crio as minhas regras. Mas a verdade é que ele está condenado pelo próprio desejo de ser alguém a qual ele idealizou em sua mente. Ele vive esse imperativo que ele mesmo criou dentro dele, se obrigando a ser uma pessoa de sucesso. Porque ele se compara também com outras pessoas que se obrigam a ser pessoas de sucesso. Porque todos dizem: somos pessoas de sucesso. E esse sujeito, ele é chamado de sujeito do desempenho. O homem moderno de antigamente, ele dizia: eu devo fazer isso. O homem da sociedade disciplinar de antigamente. Hoje o homem, ele diz assim: eu posso fazer isso. Ele não diz eu não devo, eu posso. E só que esse eu posso, ele esconde uma forma de escravidão. E o porquê? O homem que acredita que pode fazer tudo é o mesmo que se cobra o tempo todo. Mas na prática, o que tem se multiplicado na vida do homem é exaustão. O homem, ele está cansado porque as pessoas só acumulam tarefas. O homem, ele está sobrecarregado de informações. O homem, pastor Robson, ele não tem mais conhecimento. Ele tem muita informação, poucas certezas, muitas angústias e não há paz. E por que isso? Porque está cheio de estímulos, mas a mente sem sentido, a vida perdendo o sentido. Há um excesso de tudo. Há muita ação e pouca contemplação. Há muita produtividade e pouca presença. As pessoas, elas estão pensando no que fazer e como fazer, mas não estão presentes. O corpo, ele vive em alerta e o espírito desconectado. O espírito em alerta é aqui comparado como um espírito animalesco. Pastor, o que é isso?
é quando o animal ele está comendo, mas preocupado com outro animal que possa fazer dele uma presa. É assim que o homem ele está vivendo. No mundo que exige tanta produtividade, o descanso ele pode vir acompanhado por culpa. Se a pessoa não está fazendo nada, ela se torna culpada, porque o tempo ela tem que ser útil. O silenciar do lado de outra pessoa parece perda de tempo, porque eu tenho que falar, eu tenho que verbalizar. O ficar offline, então, é pecado. Porque você não atende o telefone, porque você não atende, não responde as minhas chamadas, ou as minhas mensagens. A tecnologia, que prometia uma liberdade, uma sociabilidade, ampliou o confinamento e afastou as pessoas. A família está em casa à mesa, mas cada um no seu smartphone, fazendo com que uma pessoa venha viver em solidão, estando ela em família. Estamos vivendo, infelizmente, o império da pressa, e aonde existe um culto ao desempenho, e por trás de toda essa correria, ao medo de não sermos o suficiente. E é esse medo que tem movido o homem. Infelizmente, não somos movidos por o amor à vida e muito menos por amor ao próximo. Somos movidos pelo medo de fracassar, pela angústia de não sermos o suficiente bom como outros esperam. E com isso, há uma violência neural, aonde não é o corpo que apanha, mas a alma. E na sociedade do cansado, não há gritos, mas há colapsos silenciosos. Ansiedade, burnout, depressão nas suas variáveis formas. Não há algemas, mas há um cansaço que prendem as pessoas. Um cansaço cruel. Há uma escravidão que açoita, aonde não há marcas no seu corpo, mas há marcas em sua alma. E marcas essas causadas por causa de metas que você mesmo estabeleceu para você na sua vida, e muitas delas inalcançáveis, mas com cronogramas definidos e bem definidos. Uma prisão sem muros, mas cheias de estacas chamadas notificações que não te deixam sair. E em nome da produtividade, a paz ela foi sacrificada. E em nome do sucesso,
o sentido da vida foi perdido. E um dos maiores problemas do homem e da mulher de hoje é o cansaço da alma. É algo que tem assolado a nossa sociedade. E a minha família, a sua família faz parte, compõe essa sociedade. O cansaço aqui é o esgotamento espiritual. É o burnout, a queima da alma. É quando o espírito se cansa e se esgota toda a força. Não há mais forças para lutar. Fazemos no Encantado um serviço social, aonde vamos visitar o pessoal que vive no mundo das drogas. Nessa semana estávamos ali em Turiaçu, para quem conhece, próximo ali de Madureira, e sabe como que é complicado. E eu fui junto com os irmãos no lugar que só havia dependentes de crack. E começamos ali a falar, conversar, e eu vi ali diáconos, presbíteros, pastores. E a pergunta foi: por que você está aqui? Você conhece a palavra? Você tem um conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida? E a resposta foi unânime: pastor, eu não consigo. Eu estou cansado. Eu não aguento. Eu estou sem forças. O cansaço da alma. Muitas vezes nos cansamos porque queremos assumir um papel que não é nosso, mas um papel que é apenas de Deus. Queremos nos responsabilizar por tudo. Queremos carregar o mundo nas costas. Mas há coisas que cabem a nós e coisas que só cabem exclusivamente a Deus. Nada pode aliviar uma alma cansada. Coisas dessa terra ou outra atividade não pode trazer alívio para uma alma cansada. A solução da alma cansada não está em uma técnica, mas está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus, ele vai colocar para os seus discípulos a seguinte coisa. Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Mateus 11, 28 é um convite de Jesus. E nesse convite há 3 coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Você que está cansado.
O primeiro é: Cristo se aproxima do cansado. Você pode repetir comigo? Cristo se aproxima do cansado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Há um convite de alguém que deseja a proximidade. Enquanto o mundo diz que você tem que ser forte, você precisa reagir, você precisa produzir. Jesus, ele vai dizer: venha a mim, você que está cansado. Jesus, ele reconhece que o cansaço da alma, ele faz parte da humanidade. Por isso, ele não chama o cansaço de preguiça e nem de fraqueza. Cristo, ele se aproxima do cansado e o faz a fim de tocá-lo e a fim de curá-lo. Jesus, ele não diz assim: levanta, guerreiro, você precisa reagir. Não. Jesus, ele vai dizer assim: eu vejo o peso que você tem carregado. E eu me compadeço de você. Essa é uma expressão de alguém que ama. E diante dele, nenhum de nós precisamos fingir que somos fortes. Não precisamos de mérito para sermos aceitos por ele. Cristo, ele chama o cansado, porque ele ama e quer tirar de nós todo o peso que o pecado tem colocado em nossos ombros. O cansaço diz para o homem que é o fim da linha. Mas quando o homem cansado se encontra com Jesus, é o início de uma nova história. Você pode dizer amém? Existe uma frase que se tornou um mantra. Pastor, o que vem a ser isso? Mantra é algo que vem auxiliar na sua meditação ou na sua renovação mental que eles colocam aí. Que frase é essa? Que tem movido aí os influencers, os coaches da vida? Yes, we can. Sim, nós podemos. E de fato, é uma frase que traz muitos problemas. E por quê? E que problema que ela traz? O problema é quando a pessoa se depara com a realidade que ela não consegue, que ela não pode. Porque o sim, nós podemos, dá a impressão que todo mundo consegue, menos ela. E quando ela se depara com a realidade, ela cai lá de cima do mundo que ela idealizou em sua mente.
o peso. E nesse segundo convite que Jesus ele nos faz, nos mostra que Cristo assume o peso do cansado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O jugo, ele era um arreio duplo, a qual dois animais eles puxavam junto. E em muitas vezes, um jugo era maior do que o outro. E por quê? Porque havia um animal mais forte para treinar um animal mais jovem, mais fraco. E eu quero que você guarde essa ilustração do jugo. O mais forte e o mais fraco. O meu jugo é suave, disse Jesus. Jesus ele não dá apenas um abraço no cansado. Jesus ele diz algo mais profundo. Eu assumo o peso. O mundo diz que cada um carrega o seu próprio jugo. Você é responsável pelo seu jugo. Por isso, quando você não dá conta, você é o culpado. Mas em Cristo há graça. E a graça, mesmo que você não mereça, o seu jugo é compartilhado. Cristo, ele coloca o ombro ao nosso lado e caminha conosco. Ele caminha ao lado do cansado e diz: eu carrego o seu jugo. O jugo de Cristo não é suave porque é leve demais. O jugo ele é suave porque o Senhor nos ajuda. Porque Ele, nesse compartilhamento de jugo, se lembra da ilustração do mais forte e do mais fraco? Jesus é a parte mais forte. Por isso que eu e você caminhamos mediante as lutas da vida. Porque há um Deus que compartilha o nosso jugo. Há um Deus que faz com que tudo aquilo que venha a trazer esgotamento, tudo aquilo que venha a fazer você paralisar, venha a ser jogado por terra. Porque Jesus está ali, eu estou do teu lado, não pare. A alma, ela encontra descanso quando encontra ou quando entende que não precisa carregar nada. Ela não tem que fazer nada sozinho. Jesus, ele se faz presente. Ele está ao seu lado para ajudar. Ele ajuda a mim e a você a carregar o fardo. Ele assume o peso para que tudo aquilo que venha te paralisar caia por terra e que eu e você venhamos encontrar nele paz e descanso. Jesus, ele te convida a tomar uma escolha.
E essa escolha não é por interesses materiais, pelo contrário, Jesus ele não tem nenhum interesse no que eu e você podemos oferecer. Ele se aproxima de você e diz: eu quero ajudar você. Eu quero te ajudar no seu peso. O mundo diz que eu e você temos que nos empenhar como destaque para sermos reconhecidos. Mas Cristo diz: o papel de destaque eu desempenho na sua vida. E independente do seu sucesso, você é amado. Você não é amado por causa do teu esforço. O teu trabalho não é mais o caminho da aceitação. Você é amado porque Deus decidiu te amar. E é esse amor que liberta o homem da culpa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele decidiu te amar desde a fundação do mundo. Ele decidiu te ajudar, mesmo você não sendo merecedor. Ele decidiu te oferecer o seu favor, a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sem sermos merecedores, Ele assume o meu e o seu fardo, porque Ele nos ama. Enquanto o mundo vai dizer que você pode tudo, yes we can, sim nós podemos, Jesus vai colocar na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Terceira coisa, o doce convite de Jesus mostra que Ele restaura a vida do cansado. Na segunda carta ao apóstolo, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, o apóstolo Paulo ele vai relatar sobre o espinho na carne. Algo que trazia angústia, sofrimento. E vai dizer a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele vai orar ao Senhor. Senhor, conjecturando aqui, Senhor, tira de mim isso que tem me ferido, isso que tem feito sofrer. E o apóstolo Paulo vai escutar do Senhor: Paulo, a minha graça te basta. E no momento de extrema fraqueza, quando Paulo estava fraco, se sentindo fraco, ele vai ouvir de Deus: a minha força, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, ele não disse a Paulo: Paulo, eu te chamei como apóstolo. Como você pode ser tão fraco?
Não. Deus, ele diz assim: tudo bem, Paulo, se você é fraco, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, ele não chama vasos de aço inoxidável. Deus, ele não chama vasos de ouro. Deus, ele chama vasos de barro. Vasos frágeis, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O reconhecimento da nossa fraqueza não afasta Deus de você. O reconhecimento da nossa fraqueza faz com que Deus se aproxime de você. A graça de Cristo não apenas se aproxima do cansado, mas assume a culpa e restaura a vida do cansado. A graça, ela não exige de mim superação. A graça, ela exige de mim entrega. A graça, ela não exige de mim a perfeição. A graça exige de mim arrependimento. A graça, ela não exige de mim a minha melhor performance ou a minha melhor versão. A graça me convida a confiar na realização da obra de Cristo na cruz. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez. Não é o que eu sou capaz, mas é o amor que Ele demonstrou por mim. E é isso que eu preciso confiar. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu não sou salvo pelas minhas capacidades. Eu sou salvo porque Cristo morreu por mim. Eu sou salvo pelo que Ele fez, não pelo que eu faço. O mundo diz que você é responsável de tudo. O mundo diz que se você não der certo, você não presta. Mas Jesus, ele vai dizer o oposto. Ele vai dizer que ele pode admitir a sua fraqueza, estar tudo bem. Você não precisa ser o seu próprio salvador. Eu quero salvar a sua vida. Você é amado, você é percebido, mesmo sem você ser perfeito. O fracasso, ele não desumaniza você. Pelo contrário, o fracasso diz que você era um ser humano. Ninguém aqui, meu irmão, é perfeito. Se você entrou aqui procurando pessoas perfeitas, você entrou no lugar errado. Aqui há homens e mulheres totalmente dependentes de Deus, dependentes da sua graça. E nessa correria, te prometeram sucesso, mas te entregaram preocupação, ansiedades e solidão. Mas hoje, Jesus, ele quer tirar esse peso sobre você. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Ele hoje convida a todos, ele não convida alguns. O convite de Jesus é para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Pastor, eu passo por uma adversidade no meu lar. Meu filho, meu esposo, minha esposa, eu não aguento mais, eu estou cansado. Jesus, ele te convida. Vinde a mim, porque eu quero aliviar o seu fardo. Motivos poderosos. Você encontra descanso para a sua alma. O jugo dele e o fardo é leve. Jesus, ele nos convida a tomar uma escolha inteligente. Deixar algo pesado para que venha a ser compartilhado. Jesus faz do fraco forte. Jesus, ele faz do homem sem perspectiva nenhuma uma árvore frondosa que frutifique para a glória e honra do seu nome. Jesus, ele devolve à família o tempo de mesa. Jesus, ele restaura o ser humano, a sua família. Jesus, ele faz que o tempo venha a ser um instrumento para gerar vida dentro do seu lar, através de comunhão. Marido, esposa, pais e filhos. Demonstrando o amor de Cristo. A pergunta é: você quer ter uma família abençoada? Amém? A decisão começa por você. Entregue o seu fardo hoje. E saia desse cansaço. Venha para o descanso que há no amor em Cristo Jesus. Não deixe que esse modo de vida roube ou anule na sua vida aquilo que é mais importante. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui não está dando uma sugestão para os seus discípulos. Jesus, ele está dando uma ordem. Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. O problema é que vivemos uma geração que prioriza aquilo que deve ser acrescentado, mas não prioriza aquele que acrescenta em nossas vidas. Jesus, ele tem a solução para o problema no seu lar. Jesus, ele tem a solução no problema do seu casamento. Jesus, ele tem a solução na vida do seu filho desviado. Eu preciso depositar nele. Senhor, o fardo está pesado, mas eu compreendo que hoje o Senhor coloca o seu ombro ao meu lado e me capacita a carregar esse jugo. Porque quando carregamos o jugo sozinho, toda palavra decretamos como final,
Mas quando compartilhamos o jugo com Cristo, compreendemos que a última palavra vem do Senhor. Pai, o seu filho, ele não precisa que você se acabe, se mate, para trazer presentes valiosos. O seu filho precisa da tua presença. Mãe, o seu filho não precisa de uma mãe perfeccionista. O seu filho, ele precisa do seu amor e do seu cuidado. Filhos, você não precisa se matar para realizar a vontade dos seus pais. Cristo, ele te chama, coloca em primeiro lugar a minha vontade sobre a sua vida, porque a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, filhos, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O que Deus tem para a sua vida vai além das perspectivas dos seus pais. O que Deus tem para a sua vida vai honrar a vida dos seus pais. Por isso, filhos, busquem a vontade de Deus para os vossos corações. Que o Senhor, ele venha falar poderosamente ao seu coração nessa manhã. E que viemos sair daqui dispostos a caminhar junto com Jesus. Senhor, eu não quero carregar nada mais sozinho, porque não depende das minhas mãos, depende de Ti. Depende exclusivamente de Ti. A minha família é um projeto de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma palavra a qual Josué ele vai trazer para o povo. Josué ele não deu uma sugestão. Josué tomou uma escolha. Olha, vocês podem servir os deuses que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Meus amados, em meio às lutas, às dificuldades, às atribulações da vida, escolha estar junto com Cristo, porque no momento oportuno é Ele que glorifica o nome dEle na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na vida do seu filho. A última palavra vem do Senhor. Que Deus abençoe o coração de vocês, rica e abundantemente. Aplaudo o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Aleluia. A gente acabou passando um pouquinho do horário, mas eu creio que é pela condução do Espírito Santo. Peço desculpa aos irmãos se passou um pouquinho do horário, mas o Espírito Santo ele sempre conduz da melhor forma, tá? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marco, da Luana, das suas filhas, sempre foram bênçãos para nós, né? E que nós possamos sair daqui nesse domingo, nessa manhã, tocados pela palavra do Senhor, que nós possamos realmente refletir sobre tudo o que foi falado nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar dando a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face
levante o teu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Vão em paz e que Deus abençoe e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Aleluia.